Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Marlene e o meu conteúdo é sobre casos criminais. Então desde já, se tu gostas deste tipo de conteúdo, deixa o teu like, inscreve-te no canal se não és inscrito, porque isso ajuda imenso na divulgação e deixa-me também muito motivada para continuar. E dito isto, sem mais demoras, vamos então para a história criminal do caso Layla Fowler. Layla Fowler, de 8 anos, vivia em Valley Springs, na Califórnia, com o pai Barney Fowler, a madrasta Crystal Walter e com o irmão Isaiah, de 13 anos. A 23 de abril de 2013, a Layla ficou sozinha em casa com o irmão Isaiah enquanto os pais foram a um jogo de beisebol. Por volta do meio-dia, o Isaiah estava na casa de banho quando disse ter ouvido uma voz a dizer "Come on out, I know you're in there". Quando ele saiu da casa de banho para ver o que estava a acontecer, ele viu um homem desconhecido a sair pela porta dos fundos da casa. Ao entrar no quarto da irmã, ela estava coberta de sangue e tinha sido esfaqueada 20 vezes. Ele ligou aos pais a contar-lhe o que tinha acontecido e, muito aflitos, eles correram para casa. Antes de ser levada para o hospital, o pai segurou a Layla nos braços e disse ter quase certeza de que ela já estava morta. A Layla foi levada de urgência para o hospital, mas infelizmente não sobreviveu. O Isaiah descreveu à polícia o suspeito como sendo um homem alto, com cabelo cinzento comprido e sotaque espanhol. Estava a usar uma camisola preta e calças azuis. Ele disse que estava na casa de banho quando ouviu uma porta a bater com toda a força e quando saiu para ver o que se passava, viu um homem desconhecido a fugir pela porta dos fundos da casa. Os investigadores não acreditavam que tivesse sido um simples ataque e sim uma ação com um alvo bastante definido. Vários vizinhos foram interrogados pela polícia e nenhum deles tinha visto nada de suspeito, exceto um vizinho que disse ter visto um homem estranho pouco antes do ataque e deu exatamente a mesma descrição à polícia que o Isaiah também tinha dado. Mas um outro vizinho disse ter estado o dia inteiro a trabalhar no jardim e garantiu à polícia que não tinha saído ninguém estranho da casa e, para além disso, ele tinha 2 cães bastante barulhentos e nenhum deles tinha dado sinal. Foram recolhidas amostras de ADN na casa e algumas facas foram também levadas para análise e desde o início a polícia disse não descartar o Isaiah como suspeito. Em maio de 2013, na Califórnia, a cerca de 50 km da casa da Layla, um homem de 40 anos tentou sequestrar a própria filha entrando no apartamento da mulher. A polícia comparou o ADN desse homem com o ADN encontrado na casa, mas não encaixava e, para além disso, a descrição deste homem não encaixava na descrição dada pelo Isaiah. Terão acontecido mais 2 tentativas de sequestro em Yuba City, na Califórnia, a cerca de 100 km da casa da Layla. A primeira tentativa aconteceu a 24 de abril. Uma jovem de 17 anos estava a caminho da escola quando ouviu uma porta a bater atrás de si e quando se virou, viu um homem desconhecido a correr na sua direção, mas por sorte ela conseguiu escapar. Uma outra jovem disse ter sido perseguida por um homem desconhecido durante vários quilómetros. Apesar de parecer suspeito, a polícia não acreditava que fosse o mesmo homem. Quem matou a Layla teria que ser alguém que a conhecia muito bem, talvez alguém da família ou talvez algum dos vizinhos. E para complicar ainda mais as coisas, esse tal vizinho que disse ter visto o homem desconhecido parou de colaborar com a polícia e recusou-se a dar uma descrição mais pormenorizada à polícia para que pudesse ser feito um retrato robô. Mudou de ideias e não quis ter mais nada a ver com o assunto e parou de colaborar com a polícia. No entanto, a 11 de maio, o Isaiah, o irmão da Layla, foi detido pela polícia e, obviamente, esta notícia chocou a comunidade. Não existiam sinais de um intruso ter entrado na casa e ninguém mais estava na casa para além da Layla e do Isaiah. Foi encontrada na casa uma faca suja de sangue e também foi encontrado sangue numa das portas da cozinha. A casa de banho parecia estar mais limpa do que qualquer outra divisão da casa, o que levava a crer que o crime poderia ter ocorrido ali, naquela divisão, e depois ele poderia ter movido o corpo para o quarto. Se realmente tivesse sido um intruso a cometer o crime, ele não se daria ao trabalho de limpar a cena do crime, simplesmente teria assassinado a Layla e fugido o mais rápido possível.
E a história que o irmão contava não fazia muito sentido porque ele disse ter ouvido uma voz a dizer "Come on out, I know you're in there", e a seguida a irmã a gritar, e quando saiu da casa de banho viu um homem a fugir pelas traseiras. Portanto, isto deveria tudo ter acontecido bastante rápido e, se assim foi, o intruso não teria tido tempo de limpar a cena do crime. O ataque não tinha sido premeditado e sim num momento de raiva. Durante os interrogatórios, o Isaiah ia-se contradizendo e a história que ele tinha contado inicialmente fazia cada vez menos sentido. E para além disso, ele ia acrescentando detalhes à medida que ia contando a história novamente e novamente. Cada vez que ele ia contando a história, ele acrescentava um novo detalhe. E então, a polícia começou a suspeitar de tudo isto, que esta história não fazia qualquer sentido. Durante o julgamento foi dito que ele terá esfaqueado a irmã e só uma hora depois chamou ajuda, o que lhe dava tempo para ter pensado nesta história do intruso. Foi também dito que a Leila apresentava no corpo cortes superficiais que poderiam ter sido feitos para a intimidar antes de terem sido dadas as facadas finais. A defesa do Isaiah alegou que não era possível um jovem de 12 anos ter inteligência para limpar a cena do crime, mas eu acho que tem. Quando existe maldade, existe inteligência para fazer seja o que for. A 14 de maio, o Isaiah foi acusado de homicídio em segundo grau e em 2015 ele foi considerado culpado e condenado a 16 anos de prisão numa casa de correção. Mas enfim, malta, este foi o caso, um caso bastante chocante porque nós não sabemos exatamente o motivo que levou o Isaiah a matar a irmã, nós não sabemos o porquê, o que é que desencadeou o ataque de raiva, não sabemos se estava premeditado, se não estava. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, marlene.gomes0 no Instagram e marleninha no TikTok. Comentem o que acharam, subscrevam-se se não são inscritos, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo. Espero mesmo que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. Tchau!